Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje refere-se às leis de Kepler, parte importante para você entender os conceitos de gravitação. Para isso, nós faremos um contexto histórico desde Cláudio Ptolomeu, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler, e posteriormente nós faremos aí um fechamento da gravitação com Isaac Newton. Para isso, nós vamos tratar aqui em termos gerais das leis de Kepler. Por meio delas, então, é possível determinar a forma das órbitas planetárias. Então, aqui nós temos as órbitas planetárias dos planetas do nosso sistema solar em torno do Sol, o Sol no centro, e esses planetas girando ou orbitando em torno do mesmo, com essas órbitas aqui que são chamadas de elipses. Elipses, Sol no centro, sempre foi assim? Não. No século II, nós tivemos o Cláudio Ptolomeu, que fez, através das suas obras com 13 livros, a chamada Almagesto, toda uma fundamentação para um modelo geocêntrico, ou seja, o modelo geocêntrico é que era com a Terra aqui no centro do universo. E esse modelo durou mais de 1000 anos. Só no século XVI que a inquietação voltou, e Nicolau Copérnico foi o homem que teve a coragem de tirar a Terra do centro e colocar o Sol. Então nós temos a quebra do modelo geocêntrico, que é a Terra no centro, para o modelo heliocêntrico, que é o Sol no centro. Mas isso aí nós trataremos mais à frente com relação ao contexto histórico que envolve todo esse tópico aqui que nós estamos abordando hoje. Para isso, o que nós iremos falar inicialmente aqui? Nós iremos falar em termos gerais das leis de Kepler. As leis de Kepler elas foram desenvolvidas entre 1609 e 1619 pelo astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler. As três leis de Kepler usadas para descrever as órbitas dos planetas do Sistema Solar foram construídas com base em medidas astronômicas precisas obtidas pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Lembrando que o Tycho Brahe é um príncipe dinamarquês e todas as suas pesquisas, todas as suas observações não eram para fundamentar um modelo heliocêntrico. Ele queria provar de uma vez por todas que o modelo correto era um modelo geocêntrico, ou seja, Terra no centro do universo aí, nessas condições aqui. Daí nós tivemos aí todas essas observações convergindo para um modelo heliocêntrico. Então vale essa ressalva aqui. Continuando, então nós temos aqui agora a introdução às leis de Kepler. As contribuições deixadas por Nicolau Copérnico, que foi o homem que teve a coragem de tirar a Terra do centro e colocar o Sol, na área da astronomia romperam com a visão geocentrista. O que é geocentrista? Terra no centro do universo. Derivado do modelo planetário de Cláudio Ptolomeu, que publicou essa obra no século II d.C. Para isso, o modelo sugerido por Copérnico, embora complexo, permitiu a previsão e a explicação das órbitas de diversos planetas. Entretanto, apresentava algumas falhas, sendo a mais dramática delas uma explicação satisfatória para a órbita retrógrada de Marte durante alguns períodos do ano. Daí o que aconteceu que nós tivemos essas pequenas falhas das leis de Nicolau Copérnico. Então nós vamos agora à resolução dessas problemáticas que eram inexplicáveis pelo modelo planetário de Copérnico. Ela veio somente no século XVII pelas mãos do alemão Johannes Kepler. O que nós temos aqui? Para tanto, Kepler admitiu que as órbitas planetárias não eram perfeitamente circulares. Por quê? O Nicolau Copérnico ele criou um modelo baseado no processo que no céu viviam-se os deuses. Então no céu era tudo perfeito. Os planetas eram esferas perfeitas, as órbitas dos planetas em torno do Sol eram circunferências perfeitas. Através das observações de Galileu Galilei e de Tycho Brahe, juntamente com as publicações de Johannes Kepler, isso aí foi sendo derrubado ou aperfeiçoado, melhor dizendo. Daí que nós tivemos aqui nas observações de Johannes Kepler, juntamente com o príncipe Tycho Brahe. Ele admitiu que as órbitas planetárias não eram perfeitamente circulares, como propunha
o Nicolau Copérnico, mas sim elipses. Para quem não sabe o que é elipses ou órbitas elípticas, é equivalente a você pegar um bombolê, que vamos supor que ela é uma circunferência perfeita, e achatá-lo. Quando você achata ou deixa o mesmo com uma excentricidade, ele deixa de ser uma circunferência e passa a ser uma elipse. Daí, dentro desse contexto, em posse desses dados astronômicos extremamente precisos realizados por Bray, Kepler estabeleceu duas leis que regem o movimento dos planetas. 10 anos depois, olha só que interessante, ele publicou uma terceira lei que permite estimar o período orbital ou até mesmo o raio da órbita dos planetas que giram em torno do Sol. Daí, nós temos aqui agora a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, também chamada lei das órbitas, ela nos diz o seguinte: a órbita dos planetas é uma elipse, não uma circunferência, e em que o Sol ocupa um dos focos. Aqui nós temos a figura fora de escala que mostra a órbita do planeta Terra é elíptica e que o Sol está em um dos focos. Então aqui você tem uma elipse, né? Esse desenho aqui que é uma circunferência com ou uma figura com excentricidade, ou seja, você precisa de dois focos, né? O foco 1 e o foco 2. Esse achatamento aqui, comparando essa figura com a circunferência, você tem uma elipse. O Sol ocupa um dos focos e aqui nós temos o planeta Terra orbitando em torno do Sol, formando em torno dele uma órbita elíptica. O Nicolau Copérnico propunha que essa órbita devia ser circular. Daí que acontece aqui, esse ponto mais afastado em relação ao Sol nós chamaremos de afélio, afastado, afélio. E esse ponto aqui, quando o planeta estiver orbitando mais próximo do Sol, nós chamaremos de periélio, perto. Detalhe, essa figura aqui está fora de escala, conforme foi exemplificado aqui, porque a órbita do planeta Terra em torno do Sol é praticamente uma circunferência. Ela tem uma excentricidade de 0,02, ou seja, 2% comparando ela com uma circunferência, ou seja, o achatamento, vamos usar uma linguagem popular, em relação à circunferência de 2%. Daí nós temos aqui a complementação, que é a segunda lei de Kepler, também chamada lei das áreas. O que ela nos diz? A linha imaginária que liga o Sol aos planetas que orbitam varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, de acordo com a lei das áreas, para o mesmo intervalo de tempo, as áreas A1 e A2 são iguais. Então, que nem nessa figura aqui nós temos a área 1 e a área 2. Então, o que o nosso planeta descreve? Ele descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, o que nós temos aqui? Uma área que ela tem menor comprimento, mas maior largura. Essa aqui tem maior comprimento, menor largura. Mas no frigir dos ovos, o valor numérico de ambas são iguais. Então, o planeta, que nesse caso aqui a Terra, ele vai descrever esse arco e esse arco aqui no mesmo tempo. Para isso, aqui ele terá uma velocidade maior e aqui ele terá uma velocidade menor. Então, por isso, quando o planeta aproxima-se do Sol, ele tem um movimento acelerado. À medida que ele afasta-se do Sol, ele tem um movimento retardado. Então, nós podemos constatar pela segunda lei de Kepler que as áreas 1 e 2 são iguais. Daí nós conseguimos fechar aqui as duas leis de Kepler. Primeira lei nos fala que as órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica, com o Sol ocupando um dos focos. E a segunda lei nos diz que o planeta descreve em torno do Sol áreas iguais em tempos iguais. Somente isso, bem simples, né? Bem fácil de se assimilar. Daí nós temos aqui a terceira lei de Kepler, também chamada lei dos períodos ou lei da harmonia. De que ela nos diz? A razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita de um planeta é constante. A expressão usada nesse caso aqui para o cálculo da terceira lei de Kepler é mostrada nessa figura aqui. Então nós temos esse aqui, o T representa o período orbital do planeta em torno do Sol, e esse R aqui, o raio orbital do planeta em torno do Sol. Detalhe, nesse caso aqui nós teremos o período orbital elevado ao cubo e o raio orbital elevado ao cubo. Detalhe, esse valor vai dar, essa razão aqui, melhor dizendo, vai dar um valor constante. Para todos os planetas, essa constante aqui
será aproximadamente igual a 1. Por isso, nós chamamos de constante. Então, o que vale para o planeta mais próximo do Sol, que é Mercúrio, para o mais afastado, essa constante aqui será igual. Daí é possível você fazer a comparação de um com o outro e determinar a distância que ele está do Sol e o período que ele leva para dar uma volta em torno do mesmo. Daí nós temos aqui o Tzão, que representa o período orbital, e o R, que representa o raio médio da órbita, né? Então, nós falamos aqui raio orbital, mas é raio médio da órbita. Daí nós temos aqui, ó, observa a próxima figura. Então, nela mostramos os semi-eixos maior e menor de uma órbita planetária em torno do Sol. Então, aqui você tem o Sol ocupando um dos focos. O planeta aqui está no periélio, ponto mais próximo do Sol. Normalmente, alguns materiais chamam aqui de distância mínima, que está como raio mínimo. E aqui o planeta está no afélio, ponto mais afastado do Sol. Alguns materiais chamam de distância máxima, que está sendo chamado de raio máximo. Como que você determina o raio médio da órbita nesse caso aqui? Então, o raio médio será calculado pela média entre os raios do periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, e afélio, que é o ponto mais afastado. Então, o raio médio será o raio máximo mais o raio mínimo, dividido por 2. Quando a Terra aproxima-se do periélio, ou seja, periélio, para quem não está conseguindo visualizar esse ponto aqui, mais próximo do Sol, e afélio é esse ponto aqui mais afastado do Sol. Então, quando a Terra aproxima-se do periélio, sua velocidade orbital aumenta, uma vez que a aceleração gravitacional do Sol intensifica-se. E dessa maneira, a Terra tem máxima energia cinética quando está nas proximidades do mesmo, ou seja, no periélio. Aproximando-se do afélio, ela perde energia cinética, que é a energia atrelada ao movimento, tendo assim a sua velocidade orbital reduzida à sua menor medida, conforme já havíamos mencionado acima. Aqui nós temos uma tabelinha que nela mostramos como variam as medidas do período orbital, do raio médio orbital, além de sua razão para cada um dos planetas do sistema solar. Aqui nós temos o raio médio da órbita em unidades astronômicas, o período em anos terrestres, né? O Mercúrio aqui é aproximadamente 3 meses, o tempo que leva para dar uma volta em torno do Sol, Vênus quase 7 meses, né? A Terra 1 ano, ou seja, 365 dias, Marte quase 2 anos, Júpiter quase 12 anos, Saturno quase 29 anos e meio, Urano quase 84 anos e Netuno quase 165 anos. O próximo planeta que fazia parte desse contexto, que foi classificado como planeta não, que é Plutão, ele tem um período em torno do Sol, comparando com o período orbital da Terra, de 223 anos aproximadamente. Aqui nós temos a excentricidade, ou seja, o achatamento das órbitas, comparando ela com uma circunferência, né? Daí aqui nesse caso, que a órbita planetária da Terra em torno do Sol, ela tem um achatamento, uma excentricidade de 0,017, bem pequena, né? Ou seja, quase 10%, comparando aqui, 2%, né, no caso aqui, comparando com a órbita de Mercúrio, que é a mais acentuada, que é cerca de 20%. A razão do período orbital pelo raio médio elevado ao cubo, período orbital elevado ao quadrado pelo raio médio elevado ao cubo, vai te dar um valor aproximadamente igual a 1, como ilustrado aqui. Tranquilo, pessoal? Então hoje é só para a nossa primeira aula das leis de Kepler. Nós iremos trazer uma segunda aula que complementará esse tópico. Aqui estão as nossas referências, caso você necessite de uma leitura mais ampla, né? Valeu, até a próxima, sucesso a todos!